tratar o assunto que sempre gera um apimentado momento polêmico. E nós vamos começar então com o deputado e candidato a prefeito de Petrolina, Fernando Filho, a respeito, fazendo uma rápida retrospectiva. Em 2008, o deputado Gonzaga Patriota conseguiu em convenção ser candidato, mas o candidato seria o candidato à reeleição, Odaci Amorim, então não se contentou com isso e, segundo dizem os bastidores da política, o grupo ligado a ele, que era o grupo do hoje ministro Fernando Bezerra Coelho, teria então ajudado a eleger Lócio e tirar o deputado Gonzaga de campo. Essa é uma retrospectiva. Hoje nós vemos o quê? O PSB e o PT racharam nesse sentido, o deputado Odaci foi para o PT e as últimas pesquisas indicaram alguma coisa que poderia parecer. A oposição poderia estar levando Júlio Lócio à reeleição, como levou à eleição em 2008. Como é que o senhor vê esse quadro e se isso de fato foi verdade? Eu acho que em 2008, de fato, o PSB errou e a gente já reconheceu isso. E nós aprendemos com o nosso erro do passado, tanto é que construímos essa aliança, essa unidade do grupo de Fernando e de Gonzaga. Se não foi possível no passado Fernando apoiar Gonzaga, Gonzaga apoiar Fernando, através de uma nova geração, a minha e a de Gênero, nós celebramos essa paz interna no partido, o que também possibilitou que a gente construísse essa frente política de mais de 18 partidos aqui em Petrolina, tendo em vista a eleição municipal do próximo dia 7. Depois eu quero dizer que a nossa candidatura ela não é contra partido nenhum, nem contra ninguém, ela é a favor de Petrolina. Eu respeito, não concordo, mas respeito com a posição do deputado Odaci Amorim de poder buscar o seu caminho no Partido dos Trabalhadores. Isso faz parte da democracia, tá entendendo? Então, o que aconteceu em 2008 foi diversos erros na condução do próprio processo interno no PSB, de que culminou com a vitória do atual prefeito. Agora, na eleição de 2012, pesquisas são vinculadas por emissoras dos nossos adversários, da forma que são feitas. Isso, para mim, tem a menor dificuldade. Até porque tem outras pesquisas também que na mesma semana foram vinculadas e o quadro é totalmente diferente. São outras realidades. E eu tenho os nossos levantamentos internos de que dão números diferentes do que foram vinculados. E é baseado neles que eu estou fazendo a nossa campanha. E depois, pesquisa retrata um momento, uma situação, e Petrolina já viu muitas pessoas que não tinham, segundo as pesquisas, condição de ganhar a eleição e ganharam diversas eleições. Eu tenho esse exemplo dentro de casa. Fernando não era para ganhar a eleição em 92, virou prefeito. Fernando não devia ganhar a eleição em 2004, virou prefeito. Fiz a campanha de Eduardo, que ninguém jamais imaginava que pudesse ser governador em 2006 e virou governador de Pernambuco. Então, eu estou muito tranquilo, principalmente porque eu tenho encontrado na rua, Vera. Eu tenho conversado com as pessoas, eu tenho visto que a realidade é totalmente outra. Eu vou continuar o nosso trabalho daqui até o dia 7, levando a nossa mensagem para a população de Petrolina, de tudo que a gente falou aqui, do que nós queremos fazer, do que nós queremos construir para a Petrolina e deixar que o povo de Petrolina possa julgar. Candidato, o senhor estava falando exatamente, que ela já adiantou sobre a questão da pesquisa, que retrata de fato um momento. E um dos institutos deu o senhor em terceiro lugar e o instituto deu o senhor em segundo lugar e o prefeito Lócio aí deixou na frente com uma margem bastante significativa, já que aqui não terá segundo turno de forma alguma em função do número de eleitores. O senhor acredita que a sua imagem está totalmente ou parte dela associada a seu pai? Por conta disso, é que o senhor imagina que seja possível ganhar essa eleição? O fato dele ser um ministro atual, um ministro de referência, apesar dos problemas que ocorreram em relação àquele baú que foi aberto dele na época dos escândalos que estavam ocorrendo no governo Dilma, e o ministro conseguiu permanecer em sua função, provar que não tinha absolutamente nada a ver com os desvios de verba e com as ações que ele vem desenvolvendo no seu ministério. Só acredita que o seu pai é a grande referência sua para essa eleição, e sobretudo pela sua idade, pelo seu primeiro momento, numa administração complexa como a cidade de Petrolina? Não é a idade que vai definir se você vai ter sucesso ou não. Eu acho que isso já ficou passado, já ficou provado no passado. Petrolina já teve prefeito muito jovem que foi bom prefeito, como foi o caso da primeira administração de Guilherme, da primeira administração de Fernando. Pernambuco elegeu o governador mais novo de sua história, querendo, e coincidência ou não, é o melhor governador do Brasil.
Então, se você tem mais ou menos idade, não é o que vai definir se você vai ter sucesso ou não na gestão. E a população sabe disso. Depois eu tenho pelo meu pai uma admiração enorme por ele, respeito, é lógico, estou no mesmo ramo que ele, tenho ele como meu espelho e eu sei que muitas pessoas, por ainda não conhecerem o nosso trabalho, mas conhecerem o trabalho dele, vão nos dar uma oportunidade, mas não é por ser filho de Fernando ou pela imagem dele, de que nós vamos merecer a confiança do povo de Petrolina. Depois do que ele vem desempenhando no governo da presidenta Dilma, as acusações da qual fizeram a respeito dele não era sobre desvio de verba, era beneficiamento do Estado, de Pernambuco, de Petrolina, na sua função no Ministério. E isso a gente teve a oportunidade de poder explicar, não só à imprensa nacional, mas a população de Petrolina e de Pernambuco num todo sabe porque conhece Fernando de muito tempo. Eu vou ser prefeito de Petrolina porque a população vai entender, como eu tenho certeza que está entendendo, e nós vamos ter a oportunidade na televisão e no rádio de mostrar de forma mais amplificada, primeiro, de que a prefeitura, que a propaganda institucional, de que a Petrolina, que a prefeitura da propaganda mostra, diferente da realidade que a gente encontra nas ruas. Depois, de que nós nos preparamos para poder ser prefeito de Petrolina. A gente colocou no papel algo que é exequível de poder ser feito ao longo de 4 anos. Aqui não está no papel dizendo que eu vou dormir dentro de hospital, que a saúde vai ser tocada pelo prefeito, de que a gente vai despachar 3 dias dentro do Dom Malan. Aqui não tem coisa para poder ganhar a eleição. Aqui tem coisa que a gente sabe aonde buscar, aonde pedir, a quem pedir e de que forma a gente executar. Então Petrolina conhece um pouco do nosso trabalho, mas precisa conhecer mais, e é isso que a gente vai ter a oportunidade nessa campanha. E Petrolina conhece a nossa história e eu tenho certeza que ela não vai perder essa oportunidade de poder ter esse alinhamento político que vai ser extremamente benéfico para a nossa cidade. Mesmo retratando momentaneamente que a pesquisa retrata, e a gente sabe que é de um momento, o senhor acredita que esse fato de o senhor estar em terceiro ou em segundo lugar tem a ver ainda com a não compreensão do eleitor em relação à sua parceria com o deputado Gonzaga Patriota? Não, de forma nenhuma. Isso aí a gente explicou que 2 grupos que já tiveram juntos no passado, até porque em 92, quando meu pai foi candidato a prefeito, teve o apoio do Gonzaga. Quando perdemos a eleição com o Diniz em 96, tivemos o apoio de Gonzaga e a partir de 2000 caminhamos em campos opostos. Eu acho que isso a gente está tendo a oportunidade de explicar à população, isso está sendo dito, mas eu acho que o que vai fazer a diferença ao longo dessa reta final da campanha é justamente a gente poder se apresentar de forma melhor, apresentar o que nós queremos fazer com o mandato de prefeito. Tem uma frase que era do Dr. Arraes, que o governador Eduardo Campos usa muito. Muitas vezes as pessoas querem ser as coisas, mas não sabem dizer o para que querem ser. E a gente vai ter a oportunidade de mostrar o para que nós queremos ser prefeito de Petrolina, como nós tivemos a oportunidade aqui nesse bate-papo, nessa entrevista, de poder apresentar o porquê nós queremos essa oportunidade como prefeito. E aí eu tenho certeza, Petrolina já viu, se fosse por pesquisa, Fernando não tinha sido prefeito de Petrolina uma única vez, o atual gestor não teria sido prefeito, o governador não teria sido governador e tantas coisas que nós vimos já a política nos ensinar a cada eleição. Então eu estou muito tranquilo, acho que o que vale é o sentimento que a gente colhe na rua e daqui até o dia 7 de outubro eu vou trabalhar para poder construir essa nossa vitória. Carlos Filho, eu li um artigo hoje em que diz o seguinte: os ventos favoráveis ou os ventos que sopram em favor de nós. E lá nas entrelinhas tinha uma frase que dizia: uma união momentânea recheada de desconfiança de ambas as partes. Ou seja, do deputado não confiar no grupo de Fernando, do grupo dele não confiar em Gonzaga Patriota. E alguns comentários de bastidores que dizem: se o deputado Fernando Filho for derrotado, vai ser a vingança de Gonzaga Patriota. E logo haverá um racha, porque quando Isabel Cristina foi vice de Fernando, o racha foi imediato. Como é que o senhor avalia tudo isso? E existe de fato essa união, ela é momentânea? E como será lá na frente? Fernando Filho ou alguém de Fernando Bezerra Coelho, um filho sendo candidato a deputado e se federal, disputar com Gonzaga Patriota? Primeira coisa, está errada a informação de que o racha de Cristina e Fernando foram imediato. Eles passaram Não, tudo bem, eu só estou falando que quem escreveu errado. Porque eles se elegeram em 2000 e eles foram até a eleição de 2002 militando juntos, quando aí Cristina tomou a decisão pela primeira vez de ser candidata a deputada estadual. Então, aquela aliança que durou a eleição de 2000, ela durou durante 2 anos, não foi então imediato. Depois,
Isso é o tipo de intriga que a oposição quer fazer para poder, enfim, desestabilizar os nossos dois grupos. Mas quem tem acompanhado a nossa campanha sabe o grau de sintonia de que nós estamos fazendo essa campanha. Hoje não tem mais grupo de Gonzaga, grupo de Fernando, tem pessoas que são mais identificadas com um e mais identificadas com o outro, mas hoje estão todos embaixo da coligação do PSB, voltado para um objetivo que é poder, enfim, devolver o desenvolvimento e o trabalho aqui a Petrolina. Depois, a gente não está pensando em eleição de deputado ainda, não estamos pensando em eleição de prefeito, que é agora, no dia 7 de outubro, Cláudio, com toda sinceridade. Ah, mas Fernando pode ter um candidato a deputado federal e Gonzaga também vai ter, isso não é uma briga? Nós já tivemos, nós já disputamos a eleição de deputado federal, não é de hoje, não é de 98. Clementino Gonzaga, Fernando Filho e Gonzaga, e sempre teve espaço para todo mundo. Então, tem que ter um pouco mais da compreensão do que aconteceu já no passado, do que pode acontecer, para a gente não estar fazendo afirmações que elas não se sustentam. Então, eu estou muito tranquilo, eu acho que eu fui muito feliz na escolha do nosso companheiro de chapa, de gênero, estou muito satisfeito com a contribuição que ele deu na formatação do nosso programa de governo e agora também na nossa campanha. E todo tipo de comentário de que surge querendo intrigar os dois grupos, digamos assim, é único e exclusivamente voltado para o resultado eleitoral do dia 7. Mas isso não vai, de forma nenhuma, atrapalhar o nosso planejamento e a execução da nossa campanha, que vai ser vitoriosa, eu não tenho a menor dúvida.